TV Garanhuns Agreste tem a honra de ser recebida pelo empresário Alfredo Farias, ex-presidente do Clube da Aga, o seu filho que está do seu lado direito, o Alfredo Farias é filho, digamos assim, e do lado esquerdo, esse que nós conhecemos bem, que é o presidente do Conselho Deliberativo da Aga, o nosso queridíssimo José Paulo. Hoje é sábado, é um dia diferenciado, e um dia de bom papo, de boa conversa, e nesse momento nós vamos ouvir essas personas aqui da Associação Garanhuense de Atletismo, o Alfredo Farias, que nos recebe aí no seu escritório. Antes do bom dia do Alfredo Farias, vocês já podem ver aí e já estranharem, ora, mas olha lá, está o diploma do 7 de setembro, o que é que faz ali? Essa história depois ele vai contar para vocês, mas vocês podem observar que tem aí também títulos da Aga e de outros clubes. Alfredo Farias, muito obrigado pela receptividade que você faz à TV Garanhuns Agreste. É um prazer enorme retornar aqui ao seu escritório para que a gente possa ouvir das suas próprias palavras esta trajetória que você teve no Clube da Aga, que aliás não é que teve, permanece até hoje, mas que lá atrás você esteve aí exatamente gerindo o Clube da Avenida Rui Barbosa. Valdir Marino, ao seu dispor, juntamente com os nossos amigos internautas aqui na TV Garanhuns Agreste. Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, telespectadores da TV Garanhuns Agreste. O prazer é todo nosso, recebê-lo aqui no nosso escritório, para nós batermos aquele bom papo, né? Papo, acredito, muito descontraído, porque quando você vem de uma interlocução do outro, que no caso é você, as coisas tendem a fluir de uma forma tranquila e natural. Então, estou à disposição sua, dos seus telespectadores, para nós conversarmos sobre um pouco de nossa história, que fizemos dentro da Aga nas comemorações desses 90 anos. Muito bem, o Alfredo Farias é empresário, mas podia prontamente, tranquilamente, sem sombra de dúvidas, ser aí um belíssimo locutor de rádio, né? Pelo timbre da sua voz, vozeirão cheio, encorpado. Já fui melhor, viu? E aqui do lado, vamos ao bom dia do Alfredo Filho, está aqui. Eu acho que é a última vez que eu vim aqui, ele praticamente estava de colo ainda, né? E hoje está aí, rapaz, formado, já integrado dentro da empresa, do pai não poderia ser diferente, mas tem casos também para relatar, afinal de contas, lado a lado aí com seu pai, entre um pé na empresa e outra no Clube da Aga. Bom dia, Alfredo Farias Filho. Bom dia a todos da TV Garanhuns Agreste, bom dia Agreste Meridional, bom dia em especial aos torcedores aguianos. Temos uma história aí a contar, né, sobre a gestão do então presidente Alfredo Farias, que é meu pai, parabenizar desde já o presidente do Conselho Deliberativo, seu José Paulo, certo? E contar um pouco do que eu era criança e que acompanhei essa bela trajetória do Clube Aga, que fez tanta história na década de 2000 e trouxe tanta alegria, né, não só para Garanhuns, mas para toda a Agreste Meridional. Muito bem, Brad Letícia está aqui na nossa conexão, é um baluarte também na divulgação esportiva. Um abraço para você, Brad, obrigado pela conexão. Olha, por aqui está o nosso José Paulo, presidente do Conselho Deliberativo da Aga. Obrigado pelas curtidas, Brad. Ele diz: Aga Garanhuns tem um grande time de Pernambuco. José Paulo, o momento que você vem realizando em trazer à tona a história da Aga pelos próprios gestores, os próprios presidentes. E agora estamos diante aqui do Alfredo Farias. Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Alfredo Farias, Alfredo Filho. Bom dia a você que está nos vendo, nos ouvindo, da Garanhuns TV Agreste. Para nós, Valdir, é uma alegria imensa, não é? Estar perto aqui da figura do Alfredo Farias,
ele que fez uma grande história sobre esses 90 anos da Água, né? Na década de 2000, fez participou como presidente do clube, né? A história do clube mostra isso, o trabalho que ele fez, a trajetória que ele fez, levando a Água a um título estadual da 2ª divisão, né? Além dos projetos, como ele falou, que ele tinha grandes projetos para o clube. Então realmente é uma história muito interessante que precisa ficar registrada, né? Nós precisamos colocar isso aí nas redes sociais para registrar essa trajetória de Alfredo Farias, dessa relação que ele tem com o Clube Água. Muito bem, TV Garanhuns Agreste trabalhando em nome do Café Ouro Verde, Café para a Vida Inteira, e do amigo Luciano Oliveira, que também tem a sua passagem aí pela equipe da AGA. Alfredo Farias, o que é que você traz inicialmente aí desta tua trajetória pelo Clube da AGA? São 90 anos completados agora no último dia 31 e uma boa parcela dessa você esteve num contributo na condição de empresário, depois esteve aí no seu contributo na direção, né, exatamente do clube. Como foi para você, que experiência você tirou de tudo isso, desses momentos, horas muito doces e horas algumas pitadas de sal, é bem verdade. Como tudo na vida, né, Valdir? Tem os bons e os sabores. Antes de tudo, eu quero reconhecer aqui o trabalho desse grande presidente deliberativo, José Paulo, por essa dedicação que ele tem ao clube, né, que ele tem mostrado aí nos últimos tempos, né, pelo Clube da Água, né, essa iniciativa que ele está aí comemorando 90 anos, que não deixa de ser uma data significativa, né, para a história da Água e de Garanhuns também, né, porque a história da Água e a história de Garanhuns se confundem as duas histórias. Então, parabéns. Eu até em uma conversa informal, sai dessa, tive a oportunidade de dizer a Zé Paulo: Zé, se eu tivesse um presidente como você na minha época de executivo, talvez nós tivéssemos feito muito mais pela Água, né? Sem querer aqui de merecer ninguém, sabe, Valdir? Pois não. Mas, porque tudo nessa área que você faz com espontaneidade, sem um orçamento próprio, né? Onde a gente faz tudo elencado através, às vezes, até do sacrifício de vida pessoal, sacrifica um pouco até seus negócios, né? O Zé, ele realmente, né, o Zé Paulo realmente é uma pessoa que demonstra assim, muita atenção ao clube. Tá? Então tudo começou, Valdir, num bate-papo informal entre alguns contemporâneos meus na ocasião. Lembro de um grande baluarte aqui na época, foi o Jairo Braga, que era, além de meu vice-presidente executivo, era meu vice-presidente de futebol também, né? Então eu posso dizer que Jairo Braga foi um braço direito meu, né, como tantos outros. Eu aqui poderia citar Bebeca de Alagoas, né, de Águas Belas, desculpe. Né? Tivemos aí a contribuição, a finca também de Luciano pai, Luciano filho, que faziam parte também do departamento de futebol, e tantos outros. E nesse bate-papo informal, como nós éramos contemporâneos, né, eu fazia ver a Jairo Braga e a outros que nós tínhamos um pleito de gratidão a pagar com a Água. Por quê? Porque lá atrás, na nossa juventude, né, até na nossa adolescência, porque eu já adolescente, Valdir, já frequentava o estádio da Água. Você jogava futebol? Não jogava, nunca joguei não, nunca tive esse privilégio não. Batia minhas peladinhas à parte, né? Mas eu ia assistir todos os jogos naquela época do campeonato garanhuense, né? Depois veio Copa do Interior, né? Então eu sempre me fiz muito presente no estádio da Água. E depois, já na minha juventude, né, tive a oportunidade de frequentar a sede social do clube, né, participando de grandes bailes, de carnavais, né. Isso levado na época, e aqui eu não me abstenho de dizer, às vezes pela mão de ex-presidentes
Porque naquela época, nós para fazermos parte de qualquer clube, né, para ser sócio de um clube, nós tínhamos que até que passarmos por uma triagem um pouco severa, né? Isso é verdade. Eram outros trâmites, né? Eram outros trâmites, né? Não é que eu queira dizer com isso que houvesse aí uma espécie de uma ditadura, uma coisa, mas era quase isso. Quase isso. Então, muitas vezes a gente não atendia alguns requisitos, né? Até pela condição financeira, econômica mesmo. Mas, graças a Deus, Deus sempre me deu essa virtude de ter grandes amigos, né? E na época eu lembro muito bem um saudoso João Cândido da Silva, grande presidente da Água, que fazia um grande trabalho por aquele clube também, que denotava a sua vida pessoal, viu, Zé Paulo? Eu acompanhava no perto, e meu amigo também, nós éramos praticamente vizinhos lá na Boa Vista. Então eu fiz ver ao pessoal que nós tínhamos esse pleito de gratidão com a Água. Afinal de contas, nós havíamos passado grandes e melhores momentos da nossa vida no clube. E não poderíamos deixar de ver um patrimônio daquele, né? Sim. Tão bem localizado dentro de Garanhuns, que eu costumo dizer que a Água faz parte de um cartão postal, se pudermos dizer, de Garanhuns. E nós não podíamos deixar um clube daquele declinado. E sentamos e começamos a conversar, como todo doido é maluco por futebol, né? Aí começamos a engatinhar a ideia de nós voltarmos com o futebol da Água agora de forma profissional, né? Já que ele tinha encerrado as atividades na época, há 17 anos atrás, em 1983, com o futebol amador, né? Que foi quando o nosso amigo Vavá Garcinho faleceu, né? Deus o levou. Aí com a morte dele, o futebol da Água declinou realmente. Até então era só o amador, Só não amador. tinha ainda enveredado no profissional. Não, profissional de forma alguma. Então, começamos, né? Me elegeram lá presidente do executivo, como já lhe disse, o Jairo Braga, vice-presidente. E aí nós chamamos o grande e inesquecível Laércio Peixoto. Laércio Peixoto. Que foi um dos grandes baluartes do futebol de Garanhuns, viu? Se diga isso aí. Viu? Isso é verdade. Na época do futebol amador, Garanhuns deve quase todas as conquistas, pelo menos dos anos 70, de onde eu acompanhei o para cá, né? grande parte dessas conquistas a Laércio Peixoto. Bom haver esse reconhecimento. Então, Laércio capitaneou aí a comissão técnica. Nós não tínhamos, Valdir, um par de meião, meu amigo. Um par de meião. E aí, o que fazer? Bom, vamos trabalhar, vamos angariar e tal. E para pedir para mim, eu sou péssimo. Agora, para pedir para os outros, eu tenho até um jeitinho, sabe? Aí, começando realmente esse trabalho, nós tínhamos um campo de futebol aqui, onde nós batíamos umas peladazinhas todo domingo, né, que era numa chácara aqui, que nós tínhamos aqui a 8 quilômetros, e lá nós tínhamos um campo de futebol. Eu, inclusive, ainda tenho fotos desse primeiro treinamento que a Água fez lá. Fizemos lá nesse clube, nesse campo, né? Um campo de barro, totalmente sem grama, né? E aquele sacrifício todo. E começamos a trabalhar o gramado da Água, né? Nesse intermédio, né? Nós fazíamos alguns treinamentos aí em campos da região, até em algumas cidades vizinhas. E, paulatinamente, também íamos preparando o estádio da Água, o campo em si e também as instalações, né? E arquibancada. Naquela época nós tínhamos só uma cabine de rádio, lembra, né, Valdir? Lembro sim. O nome de imprensa era maior do que talvez a cabine. A cabine, é verdade. Aí começamos e veio aí um grande desafio. Fomos à Federação Pernambucana de Futebol, através de Dr. Givaldo Calado. É bom que se ressalte também, Givaldo Calado. Ele tinha uma amizade muito grande com o então presidente. Era o Dr. Carlos Alberto de Oliveira, que já está com Deus também. É verdade. Grande desportista e grande homem, viu? Um homem sério, que militava no futebol de forma muito séria. E aí, chegando à federação, houve o primeiro grande empecilho, Zé Paulo, porque o pessoal só admitia que nós começássemos a disputar a terceira divisão, que é uma divisão semi-amadora, vamos assim dizer. Ela é uma profissional intermediária, né?
Você falar do Pernambucano. Do não é isso? Pernambucano, né? Isso. Série A3, para ver aí se nós galgávamos a Série A2, que era correspondente à segunda divisão. E aí nós fizemos ver ao presidente, Carlos Alberto, que nosso projeto era muito mais ousado, talvez, do que ele imaginasse. E aí, com esse intermédio do Dr. Givaldo, conversamos, né, e ele abriu uma exceção, eu digo uma exceção, mas dentro da normativa, né, que regia a Série A2. E nós entramos, conseguimos colocar... Maravilha, então pularam a etapa, né? Pulamos uma etapa aí, né? Já fomos praticamente campeão sem entrar no campo. Exatamente. Já entraram vencedores. Então, conseguimos, graças a Deus, e começamos então a nos prepararmos, né? Veio a vistoria por parte da Federação Pernambucana para fazer a vistoria no campo. Fizeram várias exigências, nós já tivemos que na época melhorar, como já disse, já estávamos trabalhando, mas tínhamos que melhorar mais ainda, até num tempo esquio, tempo curto, né, já que o campeonato estava muito próximo. Mas aí fizemos as adequações para trabalhar na segunda divisão, e aí entramos como se diz na gíria, viu, Valdir? Pode acreditar, meu irmão, com a cara e a coragem, com a raça. Nossa. Eu costumo dizer, viu, Zé Paulo, você hoje dirigir um clube, principalmente quando um clube pequeno, né, como nós dizemos aqui, um clube hoje do Porto da Águia, do próprio 7 de setembro, Sim. aqui lá na frente eu tenho uma história para contar sobre o 7 de setembro também. É mais difícil do que você gerir uma cidade, como Garanhuns. Porque você entra, Valdir, sem um orçamento definido, né? Ou seja, você entra, como eu acabei de dizer, contando com alguns abnegados, né? E acreditando, logicamente, na própria sorte, né? Na própria sorte e na raça mesmo. Então, assim, nós entramos sem um orçamento, o clube estava totalmente, praticamente, sem sócio, não tinha rendimento nenhum, tipo de orçamento, né? Nenhum para a receita. E nós começamos, eu peguei alguns patrocinadores que já faziam parte eram fornecedores de algumas empresas nossas. Sim. E aí começamos a anunciarmos o material de treino, o material de jogo. E dentro de um pouco tempo, né, de espaço possível, nós conseguimos começarmos já a treinarmos lá no nosso campo, fazendo amistosos aí pela região, com um plantel totalmente de casa, praticamente, né? E aí nos preparamos e trouxemos alguns reforços, já perto de começarmos a disputa, né, propriamente dita, da segunda divisão, e aí começamos, meu amigo. E aí a história final é que terminamos sendo, graças a Deus, laureado, né? Como disse aqui o nosso presidente do Deliberativo, acredito, né? Não quero aqui me vangloriar, até porque, mas modéstia à parte, acredito que é o título mais importante que a Águia tem, né? Apesar de que ela é, acho que acredito, tricampeã do interior, a Águia foi várias vezes campeã de Garanhuns, né? Teve grandes atletas, grandes presidentes, grandes dirigentes, né? Grandes conselheiros que passaram por lá, mas graças a Deus nós conseguimos unir aí esse último agradável e chegamos lá. Basicamente foi essa a história desse campeonato sofrido. Que maravilha! A gente vê aí um empreendedor, né? Como você conseguiu unificar a questão desportiva e também o seu lado pessoal de empreendedor e visionário, porque entrar numa competição, se você ter, digamos assim, as mínimas condições, sua vontade é quase hoje inimaginável. Então, proporcionalmente, naquela época também não seria diferente. Mas você, com esse seu tino imaginário, eu digo imaginário empreendedor, porque Garanhuns conhece o seu sucesso na condição de empresário, e por isso eu acho que lá atrás você empregou isso também no Clube da Águia, e não poderia ter dado errado, porque hoje a sua empresa é sucesso. Então você realmente tem um tino visionário, empreendedor, realmente sensacional. Deixa eu saber aqui do Alfredo Farias Filho,
Como é que foi nessa época, principalmente quando o pai teve que se dividir entre o campo de futebol e o clube e o seu trabalho em si? Na verdade, a gente diz que caminhoneiro mora no mundo e passeia em casa, mas eu creio que para ter o pai em casa, sendo diretor de um clube e tocando a sua empresa, não era muito fácil, né, Alfredo Filho? Com certeza, e eu me lembro como se fosse ontem, né? Toda essa trajetória, onde começou o projeto da água, 99-2000, juntamente com Jairo Bravo, quando meu pai citou, né? E de outros nomes aqui também, saudosos, que eu escrevi aqui, me perdoe se eu esqueci alguns. Finado Álvaro Fernandes deu uma força muito grande conosco, Bebeca de Águas Belas, Netinho, que é o filho de Bebeca, que entrava comigo junto com o clube, né? Quando o clube entrava, a gente entrava junto. Saudoso Laes. Vocês eram os mascotes. Os mascotes. Até então era um mascote sem ter um mascote efetivo. A gente Sim. entrava, o filho de Gilson da banca de revista também, de menino ali, que eu não Gilson da Margil, não é isso? Gilson Espinhara, isso. Professor Evandro Lustosa, saudoso. Né? Edinho, que comandava a charanga, que saudoso, que tocou muito na banda do Diocesano, né? Paulinho Groove. O Plock, Paulinho Groove. Paulinho Groove, fazer uma ressalva aqui, Alfredo Filho. Paulinho Groove foi o detentor do hino da água, né? Ele está vindo em novembro, viu? Tá louco para lhe ver. É mesmo? Então a recíproca é verdadeira. Meu amigo Zé Paulo até me passou o contato dele, viu? Pois não. Eu ainda estou devendo essa ligação para o meu amigo Paulinho Groove, o cara que eu sou fã dele como pessoa, primeiro e como artista que é, um grande artista que é. Então, na época, o Paulinho foi bem lembrado aqui por Alfredo Filho, ele fez o hino da água, né? Sim. Uma coisa belíssima, né? Muito, muito bom. Infelizmente, eu não sei porque a Rádio de Garanhuns não procuram divulgar mais esses hinos, essas coisas e tal, pelo menos, né, para deixar a coisa assim de forma bem lembrada, né? Sim, mais sim. ativa, né? Não só o hino da água, como do próprio 7 de setembro, né? Que inclusive amanhã começa uma jornada, estou sabendo, né? Já desde já, né? O clube 7 de setembro, que um dia também fui presidente, viu, Valdir? Em Pereira, em 1987, fui presidente do 7, não consegui ser campeão com o 7 da segunda divisão, mas fui vice-campeão. E na época coloquei também na primeira divisão do Pernambucano, né? Então eu acho assim, que nós devemos ser mais barristas por as coisas de Garanhuns, por as coisas de nossa terra. E 7 de setembro e água são patrimônio vivo de Garanhuns. A história, eu queria até, Zé Paulo, na época eu tive a ideia de pegar um historiador. Nós aqui estamos diante de um grande historiador. Opa. Mas historiador com H maiúsculo mesmo, para construir essa história da água, desses 90 anos. Né? Fazermos aí uma edição de um livro, talvez, alguma coisa e tal, né? E daí para frente a gente dando seguimento. Porque eu sou daqueles, Valdir, que acredito muito que só tem futuro quem tem passado. Sim. Né? Então, nada mais bonito, porque você ser presidente, Valdir, de um clube como a Água, 7 de setembro, eu, no meu caso, eu nunca busquei por aversão pessoal, política, muito menos econômica, ao contrário, né? Mas o que mais você acha bonito e denota, quando eu entro dentro dessa sala, eu fico emocionado. Eu posso entrar 10 vezes ao dia. Eu fico emocionado, porque aqui tem grande parte do meu passado. Dentro de minhas empresas, do meu negócio, e o mais importante da nossa vida, o nosso lazer. Aqui você encontra, eu fui conselheiro do esporte ali do biênio 2003, 2004. Tive lá o prazer de ser conselheiro do esporte, que é o time do meu coração mesmo, né? É um time que realmente, um clube, né, que eu amo. Aí nós temos aqui pôster da água, título de sócio proprietário, temos aqui do 7 de setembro. Na época eu não fiz muita coisa assim relevante,
em termos de documentação do 7 de setembro, você sabe que naquela época era muito exíguo, né? Nós não tínhamos telefone, nem celular na época, né? Mas eu tenho algumas fotos guardadas em casa ainda, recortes de jornal, essas coisas todas. Então eu acho que é muito importante, né? Nós fazermos uma história, relembrando de tudo como começou, né? Que saiu de comercial para a Associação Garanhuense, né? Que houve uma junção depois aí com o esporte, tudo isso, a gente ver quem foram os fundadores, falar sobre um GSMRI, apesar de que ele já tem ali o nome do estádio, né? Sim. Então, eu acho que é isso, no final de tudo, sabe, Valdir, os senhores telespectadores, o que nós galgamos, né, por tanto sacrifício, às vezes, que a gente denota na vida pessoal, é isso aí, o reconhecimento. Eu busco só isso, o reconhecimento. Eu acho a coisa mais bonita do mundo, Valdir, quando eu chego, o pessoal diz, Alfredo, que bom, rapaz, aqueles tempos, né? Que a gente relembrava aí os velhos bailes que tivemos na Água, grandes orquestras, grandes conjuntos musicais, né? Que bom aquela época que nós assistíamos aí uma Água jogar, né? No tempo do amadorismo, onde nós tivemos, vou ressaltar agora uma coisa muito importante, Valdir. Sim. Por isso que eu digo, presidente, e é muito importante na história. Tivemos na Água um grande jogador de futebol, que muitas vezes eu não tinha tempo de sair, porque meu pai já tinha um pequeno negócio de Garanhuns, e eu saía às vezes numa correria do tempozinho só para ver ele treinar. Quando havia, porque naquela época o clube só treinava, como era amador, 2 vezes por semana. Era um treino físico, geralmente no meio da semana, e um treino a pronto, que era feito na sexta-feira. Mas eu ia para ver Romildo da Pimenta, acho que você nunca ouviu falar nele, né? Não. Romildo da Pimenta, o maior jogador que a Água já teve. Vou mais além, um dos maiores jogadores que Pernambuco já viu. Eu vou lhe dizer, Valdir, com toda sinceridade, vocês procuram saber com os peladeiros mais antigos. Se Romildo jogasse nos tempos atuais, Romildo da Pimenta, porque teve outros Romildo, aí a gente chamava ele de Romildo da Pimenta, ele seria, sem sombra de dúvida, hoje, integrante de qualquer time da Série A do Brasileirão. Veja só a importância desse jogador. E era um cara amador, sabe? Agora, Romildo era um cara que você se encantava vendo ele jogando. Ele tinha uma elegância de uma Ademir da Guia, sabe? Ele tinha a versatilidade de um Zico da vida, um cara completo como jogador de futebol, sabe? Então, e ele era vizinho na época, tinha um pequeno posto de combustível quando eu comecei, em 1977, de forma independente, e eu morava praticamente em frente a ele, sabe? Então eu já tinha ele como um ídolo, né? E todo dia eu tinha o prazer de ver. Tinha uma oficina, naquela época, um jogador de futebol, né? Ele tinha uma oficina de pintura e lanternagem. E todo dia, quando o Romildo saía para o trabalho, e aí, Romildo, vai ter treino quando? Ele só, talvez eu treine na sexta, essa semana não vai dar para fazer o físico, eu estou com muito serviço e tal. E eu arrumava sempre um jeito de ver esse ídolo. Porque a Pimenta, como é que entrou aí na vida do Romildo? Você sabe? Era a rua. Era uma rua que nós tínhamos lá no final da rua São Miguel. Sim. Uma viela, assim, entendeu? Então, olha, eu sei que tem uma rua da Pipoca. Tinha da Pipoca e paralela a ela tinha a rua da Pimenta. Entendeu? Então, como ele morava lá, aí a gente chamava, o pessoal, né? Achava conveniente chamar o Romildo da Pimenta. Mas era realmente, apimentado. O cara era apimentado para jogar futebol. Muito bem, TV Garanhuns Agreste agradecendo aí o carinho do amigo internauta que está conosco na TV Garanhuns Agreste ao vivo aqui no Facebook. Estamos entrevistando o Alfredo Farias, aqui junto ao seu filho, Alfredo Farias Filho, e também ao José Paulo, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Nós estamos aqui numa trajetória dentro da história contada por Alfredo Farias, mas vamos concluir aqui o pensamento do Alfredo Farias Filho, que estava aí nominando algumas pessoas que marcaram a sua vida desde a infância, acompanhando o pai, quando então presidente do clube. Por favor, Alfredo. Tem continuando, citando algumas pessoas e pedindo mais uma vez, a quem eu não lembrar, desculpe, Gilson Espinhara, teve Márcio, carinhosamente chamado de Márcio Raul, que o pai dele foi goleiro da área,
Né? Seu Zé Ivan, já faleceu, Luciano Zacarias Júnior, contribuiu muito. Joaquim, treinador, que já foi meu treinador do futsal no Colégio Quincas. Ah, o Quincas. Não, Quincas não. Quincas é, mas Joaquim é o do Tigre. Joaquim é o do Tigre. Ah, tá. Treinador ferrenho. O João Porfírio também, que é o nosso parceiro aqui que carrega. O Porquinha da Água, que também era o mascote, antes da gente ter um mascote específico, que é o famoso HHH. É o HHHH, né? Certo. André Borges, que é o Papa Véia, enfim, dentre outros que passaram, que desculpe se eu não citei o nome. E na época eu lembro muito bem dos narradores, né, dos esportistas, que era o Alexandre Costa, o irmão do Haroldo Costa, que hoje se encontra na Rádio Jornal, que foi onde eu acho que ele teve uma grande explosão e ele entrava junto com o time da Água. Era uma explosão no rádio que você se emocionava, era muito melhor e muito mais saudoso até hoje do que na própria televisão. Tinha os repórteres de campo que era Leonido Ramos, Ariston Brito, né? A Luiz Alves ainda fazia aquela resenha, o saudoso Luiz Alves. Braço de radiola. E ressaltando o Haroldo Costa, ele nunca negou, ele é setembrenho, mas ele sempre lembra aqui e acolá da Água. E às vezes há uma resenha entre ele e Maciel Júnior, que Maciel Júnior é o comentarista da Rádio Jornal, que ele é de Limoeiro. Sim. E torcedor do ferrenho do centro limoeirense. Então, Haroldo Costa fica às vezes tirando uma resenha no bom sentido, e diz: a Águia de Garanhuns, o Águia de Garanhuns foi quem subiu para a Série A, foi lá dentro de Limoeiro. De Limoeiro. E foi quando a gente estava lá e disse: não lembra disso. Enfim, mas eu lembro muito bem que foi uma festa, quando a gente veio, ficou no meio do festival de inverno com as bandeiras da Águia, a charanga da Águia. Então foi uma festa unificada. Lembro também agora da carreata que a gente fez quando a Águia efetivamente foi campeã. No dia do jogo contra o Petrolina, aqui a final, que o jogo foi 1-1, teve uma carreata antes. E nós temos um carro em casa, que é chamado Lada Samara, que é um amuleto da gente, que ele só sai ou na final da Copa do Mundo ou um momento muito especial. E esse momento especial chegou e o pai tirou, mandou consertar ele e a gente foi nele. E botamos a faixa de 17 anos em 6 meses. O que quer dizer essa faixa? 17 anos em 6 meses. O que ela estava parada, a Águia, o Clube Águia parado, 17 anos, nós fizemos apenas em 6 meses. Nossa. Muita luta que eu vi do meu pai dentro do trabalho, tomar conta das empresas, de várias empresas, ainda tem que ter tempo para a Água e tempo em casa. E todos os jogos, pouquíssimos jogos eu acho, eu não estava ao lado dele, mas todos os jogos eu sempre estive, até de madrugada, até a hora que fosse. E eu lembro de um jogo onde a gente começou a dar a volta por cima, que foi a volta por cima, quando eu tinha 12 anos ele disse isso. Depois eu vim interpretar o que era a volta por cima. Quando a gente levou de 7 dentro do campo do Ipiranga, lá de Santa Cruz do Capibari. Levamos laranja na cara, tudo azoado, a gente saiu tudo até antes de terminar o jogo. Dali para frente foi a ascensão da Água. Quando o professor Evandro Souza, que a gente chamava de professor técnico, então assumiu, não desmerecendo o trabalho de Laércio Peixoto. Evandro Souza era o Lustosa? Não, Evandro Souza era o técnico. Tá. Assumiu no lugar do final do Laércio Peixoto. Então, foi daí que a ascensão da Água, ninguém botava mais fé na Água. E a gente conseguiu dar 3-2 no quadrangular final, 3-2 no Petrolina, lá dentro de Petrolina. Foi um jogo onde Demox, volante, quebrou o nariz e jogou com o nariz quebrado até o final da partida. O cara era batalhador, Gomes, alguns outros jogadores, Rômulo, Luiz Carlos, que foi o artilheiro.
Não, vai trazer um cara velho, o artilheiro, velhinho que a gente chamava, velhinho Luiz Carlos, que foi o artilheiro da Série B do campeonato A2, né? No caso, de 2000. E vem a história também aí do mascote da Águia, como foi escolhido efetivamente. A lavandeira Do Agreste. Opa! Isso aí foi o seguinte, onde tem a parte das sociais, né? Que é aquela partinha coberta, pequena, antiga, a gente estava num treino informal, né? Lá já estava num treino, estava eu, meu pai, Jairo Braga e Álvaro. E Álvaro com sua filha pequena também, comendo doce e tal, enfim. E eu vi um piadozinho no telhado. Eu, como gostava muito de passarinho, fui, me pendurei e fui agitar o ninho. O pai disse, mas rapaz, o que é que você está fazendo aí? Eu disse, não, eu estou ajeitando o ninho. Aí ele olhou e ficou olhando. Ah, lavandeira. Por incrível que pareça, uma lavandeira fazer um ninho ali. Aí daí foi onde Jairo Braga disse, um jeito dele, eu quis escolher um pouco mais sua, tá na hora que a gente tem. Sim, também. Então vai ficar o quê? A lavandeira do Agreste. E por coincidência, preto e branco. A lavandeira na minha infância, a história é lava-roupa de Deus, né? A lava-roupa de Nossa Senhora. E ela vivia no campo. Quando aguava, ela vivia no verdade. Campo. Então, e no quadro tem ela aqui, ó. Depois a gente vai mostrar a lavandeira do Agreste. Enfim, e teve já essas conquistas, subimos para a primeira divisão, e na primeira divisão tivemos o primeiro jogo contra o Santa Cruz, lá dentro do Arruda, onde o jogo foi empate, quer queira ou não, teve um ajeitadinho do juiz para o Santa Cruz empatar, mas nós iríamos ganhar aquele jogo com um gol de Lulinha, se não me engano, foi? Primeiro jogo na Série A. E o segundo jogo foi aqui contra o Sport, no estádio do 7 de setembro. Onde estava lotado e onde eu vi aquele estádio tremer, que eu pensei, eu na época tinha 12, 13 anos, eu pensei que ia cair. 13 mil pessoas. 13 mil Nossa pessoas. Senhora. Entre rubro-negros, entre setembrinos secando e entre arianos. Né? Sim, aí a festa ficava bonita, né? Bom, como você vê aí, você tem uma enciclopédia. Não, eu já ia dizer isso. Você tem um banco de dados invejável. Eu já fui mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Muito mas, bom. Ressaltando até o que o Alfredo disse aí, veja bem, nós tivemos aí, né, passagens como um porquinha da vida, né? Sim. Né, tivemos aí um humildezinho, andava com sua bicicleta desfilando por Garanhuns com a bandeira da Água, com aquela alegria imensa. Exatamente. Né? Até hoje. E dele até o presidente nunca tivemos distinção. Muita gente às vezes conota que a Água sempre foi um clube elitista, diferente de outro. Eu nunca concordei com isso. Pois não. Até porque quando comecei a frequentar a Água, eu torno a dizer, eu era um rapaz de muito pouca posse. Né? Então, se fosse por essa questão, eu nunca teria adentrado a Água. Né? E eu sempre ia pela mão dos presidentes, nunca houve isso. Né? O que havia realmente era um selecionamento de pessoas para isso. Mas veja bem, nós temos que ressaltar aqui o grande responsável pela vinda de Luiz Carlos. Vou falar agora de Luiz Carlos, que o Alfredo Filho aqui já ressaltou que foi o artilheiro do campeonato, né? na época. O Luiz Carlos, ele despontou no esporte, né? Passou 2 ou 3 anos como líder, foi artilheiro, esses 2 ou 3 anos do Brasil, não foi do esporte, foi do Brasil mesmo. Depois ele foi vendido para o Santos, né? Do Santos passou por clubes da Espanha, se eu não me engano, até por clubes da Itália também, foi seleção brasileira, titular o tempo todo, né? E eu tenho a honra de ter um grande amigo em Recife chamado João Pontes. O João Pontes, como eu, rubro-negro, fazia parte lá da direção do esporte também, e muito amigo de Luiz Carlos. E uma certa vez estava eu e Jairo Braga, nós estávamos almoçando aí no restaurante, e eu recebi uma ligação do João Pontes. João Pontes, se você for ver, naquelas fotos que eu falei que nós tivemos lá no campo da chácara, ele está presente lá. Ele vinha muito a Garanhuns, por ser muito meu amigo, trabalhava no
um instituto aí de pesos e medidas, ele vinha fazer muito trabalho aqui, a gente costumava muito se encontrar e tal. Então o João Pontes me ligou e disse: Alfredo, eu tenho um jogador aí para a Águia. Eu digo: aí quem é, João? Todo dia a gente trocava essas ideias. Sim. Ele disse: Luiz Carlos. Eu digo: rapaz, Luiz Carlos, pelo que eu sei, já parou, ele tem uns 2 ou 3 anos. Ele disse: parou, mas o negão ainda pode fazer fé, o negão é torado. Eu digo: mas rapaz, e como é que tá? Porque ele tem um problema de joelho, Luiz Carlos. Sim. O joelho esquerdo. Já tinha feito quase 2 ou 3 cirurgias no joelho esquerdo. Eu digo: ele Alfredo, ele bate pelado aqui todo dia no Atlético de Rio Doce. É um amador muito conhecido lá na metropolitana de Recife. Eu digo: deixa eu falar com ele aí. Eu conheço muito bem o Luiz Carlos, pelo amor de Deus, eu piolho de futebol, o meu radinho de lado, que eu nunca abandonei um rádio. Inclusive sempre fui muito fã seu. Muito obrigado. Não na sua presença não, mas muito obrigado. Inclusive você também foi entrevistador, foi? Foi trabalhar, era o chamado repórter de campo. Isso, e foi setorista também. Fui setorista também, é verdade. Então, tudo bem, bota eu na linha com o Luiz Carlos, você pode vir em Garanhuns, meu amigo, para pelo menos a gente bater um papo. E Luiz Carlos, além de um grande jogador, além de um grande homem, que é um homem de grupo, viu, Valdir? Pois é. Foi ele que articulou todo o plantel da Águia praticamente, sabe, e chamou a responsabilidade para si. Porque ele é um homem com renome internacional. Se predispor, né, a vir disputar uma segunda divisão em Campos, Valdir, não precisa dizer que você sabe mais do que eu, né? Verdade. Então ele chegou em Garanhuns, Luiz Carlos. Nós, como sempre, meu amigo, temos que jogar muito aberto. Como é que está aquela questão do seu joelho? Olhou para mim e disse: presidente, o meu joelho está aqui, intacto. Não vou dizer ao senhor que eu tenho o mesmo vigor de quando eu militei profissionalmente tudo. Mas o senhor está vendo, pelas informações